Seja bem-vindo, vem cá escutar. Um espaço seguro pra você se encontrar. Deixa o peso lá fora. Aqui tem leveza, terapia sem auê, só com gentileza. Oi, meu nome é Neto, Edeir Neto, pra falar a verdade, e esse é o Terapia Sem Away, o seu podcast que não é terapia, mas é terapêutico. Hoje eu preparei um assunto bem legal pra gente conversar aqui sobre ser quem nós refletimos. Isso com certeza também vale pra mim, porque antes de eu citar melhor sobre esse episódio, eu já quero ser bem direto, tá? Eu não estou tomando nenhuma posição de contra e nem a favor. Neutralidade pura. Amo ser neutro em assuntos, tá? Porque sim, abandonar hábitos ruins que te prejudicam, que não te levam a nada, é uma melhora grande na sua vida. Mas também fazer altas produtividades, coisas que te cansam e vão te trazer prejuízo mental de cansaço e do excesso, também não sou favorável. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E até para falar sobre esse assunto, eu pesquisei melhor sobre o que significa se tornar uma versão melhor de mim mesmo. Queria dar uma aprofundada assim no assunto e algo que eu mais achei assim que fez sentido, que é como se você trocasse de camiseta, sabe? Tipo, você tem uma camiseta, tipo, branca, mas ela tá suja. Então você coloca a outra camiseta. Tá vendo que você mudou de camiseta, mas a cor continua a mesma? Essa versão melhor de mim mesmo é sobre como se fosse uma atualização. A nossa atualização anterior, ela estava suja, ela não estava boa ou apresentável para ir na escola ou para o trabalho. Então a gente coloca outra, entendeu? Eu gostei muito dessa teoria porque quando a gente fala muito sobre melhor versão, a gente acha que é uma coisa tão diferente, uma pessoa como não fosse a gente, é como se você se olhasse no espelho e vê que não é você, entende? Então por isso que é sobre o reflexo, entendeu? É sobre saber se enxergar. E eu acho muito legal que dentro de todo esse rolê todo desse assunto que a gente vai conversar hoje, tem total a ver com a minha formação, que é da psicologia positiva. Porque o que a gente trabalha? A gente gosta de trabalhar muito sobre como ajudar uma pessoa a ver as suas qualidades, porque todos nós temos qualidades, mas isso não significa que nós não podemos melhorá-las. Ou seja, nós também podemos atualizar as nossos pontos fortes e termos uma versão melhor dela. Isso que é o fantástico dessa minha área. Eu amo trabalhar nessa área. Então, por exemplo, eu queria citar um pequeno exemplozinho aqui para a gente começar esse assunto. É tipo, eu quero citar um exemplo como de uma pessoa preguiçosa. Por que que ela é preguiçosa? Tipo, será que ela é preguiçosa em tudo? Em qual área que ela é? Tá vendo que até para preguiça é uma coisa reflexiva? Às vezes você tem preguiça de lavar uma louça porque você trabalhou o dia inteiro. Então não significa que você é uma pessoa parada. Ou ela tem preguiça de trabalhar porque ela simplesmente, sei lá, tem um problema grave social. Entretanto, não vamos julgar ninguém, pelo amor de Deus. Aqui é terapia em grupo, online e virtual. Então, tá vendo que até para isso existem, mas ela tem qualidade. Às vezes a preguiça dela é um bloqueio. Por que ela não quer fazer essa atividade? O que motiva ela a fazer as outras atividades? Então, simplesmente, nós podemos pegar essa qualidade dela que ela está usando em algo improdutivo e levar ela a usar em algo produtivo. Por exemplo, às vezes você é muito bom em cozinhar, mas se você comer tudo que você faz com hipercalorias, você vai acabar afetando o seu corpo. Então você pode cozinhar outras coisas mais saudáveis para te deixar mais forte, para te deixar mais saudável. Tá vendo que você pegou o seu dom, mas estava usando algo improdutivo que não estava te trazendo resultados bons e começou a colocá-lo em massa em uma coisa que realmente dá resultados na vida. É isso que eu quero dizer. Então,
dentro desse rolê todo da reflexão, sim, envolve mudanças, mas é até um ponto a gente saber o que eu sou, aonde nós estamos e por aí vai. Porém, vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso. E obviamente não posso deixar de falar aqui com vocês sobre um desses pontos ser a imitação. O reflexo, ele acaba não sendo a gente quando a gente tenta imitar um outro, entendeu? Por exemplo, sabe o que é o engraçado? Sabe essas trend que o pessoal faz de... como é que é? Não é fantasia. Tipo, eles têm que fazer maquiagem de efeitos especiais. Isso, é isso que eu tentava falar. Aí, quando você vê, tipo, todo o backstage dos filmes que eles fazem a arte no rosto, é a pessoa, mas também não é ela, é o personagem dela. Tipo, cara, até quando ela é essa pessoa, mudou o nome, mudou a característica, mudou tudo pra ela fazer o papel dela. Por causa da maquiagem, por causa de algum detalhe que ela não tem, mas agora ela tem que ter por causa do personagem dela, na série, uma cicatriz, alguma coisa assim, uma tatuagem. Entende? Ao mesmo tempo que não é ela se perde. Tipo, agora eu não sou o tal ator, agora eu sou esse personagem. Mas ela vai ser conhecida por ser um ator original. Mas não é ela. É o personagem dela que vai fazer ela ganhar um reconhecimento. Cara, imagina como essas pessoas se perdem na maioria das vezes. Porque hoje, tanto nas apresentações de atores, ou até mesmo músicas, nós não somos 100% daquilo que nós estamos apresentando. Às vezes o professor de matemática não é 100% exatas. Ele tem o seu ladozinho ali, humanos, que é artístico. E quando você olha, você sabe desse lado dele, você tipo, fica, cara, que esquisito. Porque não é o reflexo dessa pessoa. E eu estou dizendo isso para abrir um parênteses muito legal, que é para a gente saber o que a gente quer refletir e que nós também temos muitos reflexos que vamos levar para as pessoas. Sabe o que eu acho engraçado? Dentro aqui do Brasil, você percebe que ao mesmo tempo que nós somos brasileiros, nós não somos. Isso que é a parte engraçada. Porque, cara, imagina, a gente tem a Dubai brasileira, a gente tem cidades, assim, com parques temáticos e, cara, tudo tem um toquinho nosso. Até o sushi, sushi frito, sushi doce, tem um toque brasileiro. Tipo, a gente... É incrível isso, entende? Mas sabe o que é o legal disso? A imitação, ela tem que ter uma parte original dela. E acho que é nisso que chega na parte do reflexo, porque por mais que você queira ser uma pessoa profissional, você tem medo de dar o seu toque de autenticidade. Isso que é o perigoso desse rolê, que eu acho que a maioria das pessoas elas cansam. Porque às vezes você vai querer ser um advogado, mas você acha que você vai ter que ser tão rígido, que você não pode ter o seu sotaque, que você não pode ter a sua maneira de se expressar, o seu jeito de paleta de cor, que vai ser o seu escritório. Porque você quer refletir tanto que aquilo seja algo de advocacia que você não sabe mais o que é. Você não se encaixa mais naquilo. Porque não tá dentro do seu universo, não tá dentro da sua autenticidade. E as pessoas se perdem muito nesse negócio de autenticidade. Percebeu que normalmente as pessoas estão falando muito desses assuntos nas redes sociais? Quando a gente quer ser criador de conteúdo, a gente tem que ser autêntico, mas ao mesmo tempo a gente fica com medo de ser quem somos, porque a trend não pede isso. Eu vou ter que usar esse modelo de música para falar desse assunto. E não deve ser assim, gente. Você pode pegar algumas coisas dali e aqui, mas também dar o seu toque original. Isso que vai fazer a diferença dela. Porque querendo ou não, a gente nunca vai ser 100% original, né? Temos cores, não dá para inventar uma cor diferente. Não dá para pensar uma coisa diferente. Se pensarmos em algo diferente, já existe. Mas o toque dela não vai existir. É nesse ponto que eu quero chegar do rolê. Entendeu? Então, aí é uma ideia legal pra gente prestar atenção, da gente começar a entender mais sobre esse
assuntos da autenticidade, né? Da originalidade. Que por mais que vamos ser originais, ao mesmo tempo nós vamos ter que transformar coisas que já existem para ficar parecidas com a gente. Agora, obviamente, eu vou fazer com um corte seco, porque é um assunto assim, é um tópico que eu coloquei no meu roteiro que eu não sei como é que eu vou encaixar isso para explicar. Então vai ficar tipo um corte seco, tá? Tipo, eu estou falando do mesmo assunto, mas ao mesmo tempo eu mudei o tópico, que é falar um pouquinho sobre criação, sabe? Por causa que eu acho que essa parte da criação mexe muito com o nosso reflexo. É psicanalítico bastante. Não sei se vocês gostam de psicanálise, mas eu gosto bastante. Não que eu não goste da neurociência, que eu não goste da TCC, mas a psicanálise ela tem muita coisa que mexe bastante assim comigo em pontos que eu acho fantástico falar sobre isso, sabe? Mas eu quero falar um pouquinho sobre criação de filhos. Não, já vou falar. Não sou pai, mas eu sou filho e sou terapeutizado, tá? Então, assim, eu tenho meu local aqui. Tenho meu espacinho aqui pra falar de fala, tá? Então, boa tarde. Eu, assim, tenho minha irmã mais velha. Somos só eu e ela, né? Temos 11 anos de diferença. E como irmão mais novo, e pela diferença de idade, ela me criou bastante. Eu vejo que, tipo, normalmente irmãos mais velhos têm esse negócio de cuidar do irmão mais novo. Não sei se todas as culturas são assim, mas no meu berço familiar isso era bastante normal. Não sei como é no seu, então já coloca nos comentários se você também sentiu isso. Nesse berço familiar, percebo bastante que irmãos mais velhos têm aquele negócio de querer dar uma boa impressão pro irmão mais novo. Como criar mesmo, sabe? Tipo, te protege das encrencas, ninguém além dele pode te ofender, entendeu? É ele que vai falar as verdades. Então, eu vi esse berço familiar crescendo em minha volta. Ela tentou ser uma mãe e ela foi uma ótima mãe. Então, beijo, Juju, pra você. Já falando, né, desse tópico assim. Ai, gente, loucura. Fugiu aqui, calma. O TDAH avançou, não vou mentir, mas vou voltar do assunto. O legal dessa história toda dos irmãos mais novos é que, como a gente vê o reflexo do irmão mais velho, a gente também se sente um pouco cobrado quando ele te trata como alguém como filho, porque você não quer decepcionar. Eu acho que uma mãe ou pai, eles têm uma coisa incrível na cabeça que eles querem que nós sejamos felizes. Por mais que assim, você fala, cara, mas meu pai ele é rígido. Mas meu pai não é isso. Minha mãe e tal. Cara, mas ao mesmo tempo eles querem que você fique bem. Quer que você se dê bem. Eu vi muito esse reflexo quando você fica mais velho, sabe? Os seus pais querem que você ou não se saia bem. Então você se preocupa muito com esse reflexo, como eu vou mostrar que eu sou. Porque eu quero ser. Mas tá aí uma coisa que é um perigo para você se perder dentro do seu berço familiar, tá? Recentemente, conversando nos atendimentos da terapia, eu conversei com um irmão do meio, né? E é o engraçado que ele se sentiu perdido, porque ao mesmo tempo ele queria ser uma boa influência para a família, ao mesmo tempo ele queria ser pros irmãos. Então a gente fica meio dividido por causa que a gente é muita coisa para consumir, muita personalidade diferente dentro de uma família. Então, cara, não se perca nisso. Eu sei que você quer dar um sucesso. Mas seja o seu reflexo, não seja um reflexo para eles, tá? Não tenta agradar a todos. Alguns vão te reprovar por você tomar certas atitudes. Às vezes você não vai seguir a profissão da sua família. Às vezes você não vai escolher a sua namorada do berço familiar, aquilo que já estava ali no destino, bem coisa de filme mesmo, mas existe isso até hoje, infelizmente, né? Então, não foque tanto nisso. Foca no reflexo que você vai querer ser pra você. Porque é você que vai ter que se enxergar no espelho. É você que vai receber o dinheiro. Não é a sua família que vai receber por você.
quando você trata alguém com amor da sua família, você tem que fazer isso de coração, não com o espírito de dever. Porque, cara, isso consome tanto um controle que você não imagina. Eu vejo que a maioria das pessoas que tem aquele negócio, não, porque eu quero cuidar, elas vão querer um controle também. Entende? A gente quer um controle de tudo. Acho que o louco do ser humano, por mais que nós sejamos bons de coração, a gente quer um controle. A gente quer assumir algum poder, sabe? E é tão louco isso, se você parar pra pensar, porque não tem um sentido a gente querer um poder toda hora. Por que a gente não tenta ser poderoso com a gente? Porque a gente não tenta dominar as nossas emoções em vez de a gente querer dominar as emoções dos outros? Entende? Acho que isso vai pegar muito ponto para os narcisistas que estão assistindo esse episódio. Vai mexer com muito ego ferido. Porque é uma coisa difícil da gente pensar, né? Que às vezes, por mais que a gente quer ser uma pessoa, querer o bem da outra, a gente quer o controle dela e a gente não tem o nosso controle. A gente é muito sensível para querer dominar nós mesmos. Muito psicanalítico esse ponto, mas é verdade. Mas, tá bom. Estamos falando de berço familiar. Vamos continuar falando de berço familiar. A gente, então, falou ali um pouquinho do reflexo, que você tem que refletir o seu reflexo. Mas eu acho que também fica muito difícil por causa que tem uns traumas familiares. E esses traumas familiares, eu acho que a geração Z, dos anos 2000... 2010, desculpa, pegaram bastante, sabe? Mas eu vou falar com isso um pouquinho de mais cuidado. Eu acho que esse trauma que a geração Z ali dos anos 2010, então, antes dos anos 2010, é que eu percebo que a educação continua, assim, obviamente, antiga. A gente não tinha tecnologia antes dos anos 2010 como a gente tem hoje, né? A gente ainda tinha câmera digital, a gente ainda tinha computador dinossauro, ainda coisas assim, resquício dos anos 90, porque também foi uma mudança muito radical. Eu acho que as coisas, os anos assim, o século XXI mesmo, começou ali, lá para 2011, o que a tecnologia começou a avançar mais, redes sociais, esse negócio todo. Então, antes, a gente tinha coisas assim, mais resquícios dos anos 90. E desses resquícios ficou também a educação sobre filhos, né? Ah, Neto, mas a geração Z é isso, a geração Z é aquilo, não gosta de trabalhar, ok, gente, eu entendo que existem muitas coisas envolvidas, mas nem todos, não vamos generalizar as pessoas. Também tem millennials, tem baby boomers que também não fazem nada da vida e dão desculpas, então assim, né? Vamos falar assim, tirar essa parte, né? E focar numa maior, né? Vamos na generalização do negócio, a população maior, que é essa, né? Que tem aquele negócio de xingar o filho. Hoje em dia eu percebo que as pessoas se preocupam muito com a educação, as pessoas elas se preocupam muito como vai falar com o filho. Então tem ali a educação positiva, tem as mães, tem as psicoterapeutas, as psicólogas infantis que ensinam você a falar com o seu filho. Então já tem todo esse rolê. E antigamente não tinha tanto isso. Então, nos anos 2000, a geração Z, ela nasceu com aquele instinto de ainda se chamar de idiota, de apanhar de pau de goiabeira, de coisas assim inusitadas para aprender, né? Ah, Neto, mas ainda esse método existe em muitas culturas, existem, mas boa parte dela, hoje do século XXI, em pessoas que querem ser pais, não praticam, né? Pais agora que ali a geração Z, ou millennials mesmo, que né, também estão desenvolvendo, também estão crescendo dentro do mercado de trabalho, se preocupam como educar seus filhos, né? E pais de pet, mães de pet também são envolvidos nisso. Então, ali nessa época a gente percebe que a maioria das pessoas ainda tinham o costume de xingar o filho. E não é fácil isso. A maioria das pessoas hoje, acho que elas lutam muito com autocobrança, elas lutam com coisas da vida por causa de pais tratarem elas maus, um controle emocional dessa pessoa afeta muito, entende? E não adianta a gente falar, a gente esconder isso,
Porque também os nossos pais, os nossos avós também carregam esses traumas emocionais hoje. Como, assim, se você estuda psicanálise, eu sou psicoterapeuta, eu converso com pessoas, assim, tipo, de 50 anos, que elas têm vontade de falar das suas feridas emocionais. Eu acho que o bom das coisas terem evoluído foram isso. Hoje em dia elas estão abertas a falar dos seus sentimentos para nós, né? Então ela fala como ela se sente com o pai, como ela se sentiu ofendida quando criança. E é uma coisa que, cara, meus pais, minha mãe também passou por isso. E não é fácil para um adulto crescer e se sentir cobrado, se sentir que ele só serve para aquilo porque o talento dele não foi bem usado. É muita coisa carregada, entende? E eu sempre falo, não adianta culpar o seu pai. Você agora pode tratar isso. Tipo, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi a terapia. Porque na terapia eu aprendi uma coisa na análise o seguinte. Não foi o meu analista que falou isso. Eu tirei uma conclusão, sabe? Do meu pensamento. Então, se você também passa por isso, talvez eu possa estar te ajudando. Que na maioria das vezes vai surgir oportunidades da sua vida de você poder perdoar os seus pais. Porque você pode controlar as suas emoções, você pode controlar os seus pensamentos. Então, aquele trauma que você tem, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo, cara, na terapia você pode saber como controlar isso. Porque agora, daqui pra frente, você é o seu dono. Você pode curar sua criança interior. E você pode tratar dessa ferida sua. Então, isso é um incentivo também. Por favor, trate essa ferida emocional que você tem de carregar esse peso e saber perdoar os seus pais. O perdão é uma coisa dentro da psicologia incrível. Porque parece que aquelas memórias pesadas e travadas que nós temos, elas vão embora, porque não tem um porquê de nós pensarmos se já está resolvida. Então eu aprendi isso na minha análise, a saber perdoar os meus pais, a saber perdoar as pessoas que fizeram parte da minha vida e que me causaram ali um problema, entende? Não é a culpa delas, agora a culpa está sendo minha, né? No sentido bom, de que agora eu posso mudar, eu não preciso mais me cobrar, não preciso mais ficar refletindo um passado que agora não tem mais sentido porque está perdoado. Entende? Não precisamos ser esse tipo de reflexo. Isso envolve também o reflexo, como você está vendo. Seja um reflexo agora do seu presente, não seja um reflexo agora do seu passado. Nem do futuro também, porque é da ansiedade. Mas foca do presente. Tipo, essas feridas, aquelas cicatrizes que você pode cobrir agora, sabendo perdoar, é uma coisa incrível. Você vai fazer um bem danado para a sua saúde mental, para você. Saber que você tem essa oportunidade vai te ajudar muito na vida, entende? Sabe, até esse assunto, tipo, me fez lembrar um pouco do filme que eu vi um tempo atrás, da Alice dos Países da Maravilha. O que eu gosto bastante da tecnologia do TikTok de hoje é por causa que parece que nós temos a oportunidade de ver cenas do filme que pessoas perceberem nós não e relembrarmos. É muito gostoso isso. E teve ali uma parte do Alice nos Países da Maravilha no live action, não foi no desenho, que foi quando a Alice ela tava conversando com a Rainha Boa. Acho que não sei se é a Rainha Branca ou é a Rainha Boa que é o nome, esqueci, mas é a Anne Hathaway, ótima atuação dela, aliás, que mostrou muito sobre uma frase que me pegou muito de surpresa, que ajuda a gente tipo, a curar essa ferida do perdão. Que ela falou assim pra Alice, Alice, você não pode viver a vida para agradar os outros, porque quando você for para lutar com aquela fera, você terá que ir sozinha. Quem viu esse filme sabe o que eu tô falando. Então, assista o filme e depois me conta e preste atenção nessa parte do filme, tá? É muito importante entender isso por causa que realmente a rainha tá certa. Quando você for lutar com a vida, quando você for para conquistar suas coisas, você vai ir sozinho. É você que vai se ferir, é você que vai se machucar, é você que vai segurar a espada, é você que vai ter que saber planejar todos os seus passos para tentar matar essa fera, por assim dizer, para conseguir o que você quer. Entende? É isso que nessa parte do filme fez todo sentido, me trouxe muitas lembranças dessa cena por causa disso. Então, dá pra gente ser positivo em saber perdoar, porque é você que vai lutar com aquela fera, não vai ser outra pessoa.
Não vai ser pai, não vai ser mãe, não vai ser amigos, vai ser você. E isso, obviamente, faz a gente se sentir muito atacado. Isso faz com que a gente pense que nós não vamos conseguir porque a gente vive tanto para agradar outras pessoas. O nosso mundo ao redor, o nosso giro da vida é nisso. É toda hora pensando nisso. A gente acha que a nossa fera é nós, mas não é. É fora. É saber dominar aquela fera que tá lá na frente para saber como se livrar dela. Entende? Esse é um ponto que eu gosto bastante. E pessoal, esse é o fim de um podcast, mais um episódio. Muito obrigado por você estar assistindo até aqui. Acho que eu fiz mais um corte seco. Mas o objetivo aqui são mini conversas e eu espero que você tenha gostado muito. Então, por favor, compartilhe esse podcast. Me segue nas redes sociais aí da Neto Oficial e Terapia Sem Oê lá no Instagram. No YouTube, Terapia Sem Oê. No TikTok é da Neto, tá? Eda_Neto, tá? Me segue nas redes sociais. Eu amo conversar desses assuntos. Lembrando, sou psicoterapeuta. Me segue nas redes sociais que ali você já encontra também como fazer um agendamento comigo. A gente pode conversar sobre suas feridas emocionais e como você pode ser mais positivo. Então, aí tá um convite bem aberto num preço acessível que eu conto lá, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Relembrando então só um pouquinho aí de que como uma conclusão, lembra que o seu reflexo vai ter que lutar com uma fera de fora. Você não é a fera. E não viva a sua vida sempre, não adoeça por causa de ninguém. Não viva em torno de querer procurar reflexos para tentar se encaixar em pessoas que você ama. As pessoas amam por causa da sua essência. Se elas amam porque elas podem ter controle por você, isso não tá certo. Procura ajuda terapêutica para você saber diferenciar tudo isso na sua vida, que é muito saudável. Vejo vocês no próximo episódio e até mais.